Os obreiros podem sentar também. Ontem a gente estava, eu, o obreiro Valmor, o obreiro Almir, a minha esposa, a gente foi fazer uma visita numa igreja. Estava um pastor que eu gosto bastante, o pastor Juliano Fraga, e ele falou uma coisa que cravou no meu coração de uma maneira que eu estava falando para o auxiliar ali no canto agora da igreja. O pastor em si, ele não deve se preocupar com, talvez, a condição de números de membros na sua igreja. Por quê? Porque a gente sabe que a gente se preocupa com as pessoas que outrora frequentam a igreja, outrora se desvia da igreja. A gente percebe a frieza no olhar de muitas pessoas quanto ao Evangelho de Cristo. A gente que é pastor da igreja, porque eu conheço as minhas ovelhas, eu sei quando as minhas ovelhas não estão bem, eu sei que tem gente que não está bem, eu sei que tem gente que talvez está com o coração aflito hoje, mas, e o pastor ontem na pregação, ele falou uma coisa que é verdade, e eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito quanto à palavra de Deus, em ser fiel à palavra de Deus, em pregar a palavra da maneira em que o próprio Deus constituiu para ser pregada. E a gente acha no nosso consentimento que por ser uma igreja bíblica, uma igreja que defende o Evangelho de Cristo, as pessoas vão ver a igreja de maneira diferente. Vão dizer, encontramos uma igreja bíblica, abracemo-a, e para que nós possamos ser pessoas de Deus, vamos se alegrar diante dele na congregação. E os membros estão aqui, quantas pessoas estão aqui desde os 4 anos, de Igreja Sem Mácula, que ouviu o primeiro sermão que eu preguei nesse lugar. Talvez desde 4 anos atrás, vem ouvindo e não muda. E a mesma pessoa, a mesma pessoa com o coração fechado, com o coração trancado, com o coração desarraigado. Talvez a semente foi plantada, mas caiu numa terra que não era boa. É como a parábola da semeadura. A gente sabe que as pessoas que ouvem o Evangelho de Cristo, cabe a ela colocar em prática ou não. E ele falou assim, pastores que estão nesse lugar, ouçam a palavra que é pregada na sua igreja. Não fique triste que se a palavra é pregada e as pessoas da igreja não dão a mina pela palavra, a igreja é vazia. Ou talvez tem pessoas na igreja e ouvem a palavra e as pessoas não mudam, porque o mesmo evangelho que é pregado para a salvação é o mesmo evangelho que traz juízo, traz condenação. Eu já tinha pregado isso há algum tempo atrás, mas como eu falei para os obreiros, não é igual você pregar da mesma maneira que você está sentado na cadeira ouvindo, é ou não é? Então o mesmo evangelho que eu prego aqui, a palavra que eu prego aqui, é o evangelho que vai te salvar, que vai salvar pessoas, mas é o mesmo evangelho que vai trazer juízo, é o mesmo evangelho que vai ser testemunha, é o mesmo evangelho que vai ser o seu advogado de condenação, e não advogado de defender você diante das acusações, não. Porque o Evangelho de Cristo cheira cheiro suave às narinas dos salvos. Mas a Bíblia diz que o mesmo Evangelho cheira cheiro de morte para os perdidos, para os caídos, para os corrompidos. Então, quando nós pregamos a palavra, a maneira em que a pessoa aceita ou a pessoa rejeita a palavra é a maneira que há de atribuir na vida dela no último dia, no dia do julgamento. Amém? Hoje eu vou falar sobre os Salmos, que eu pedi para você abrir o 72, mas é o 73, porque tem gente que já estava lendo antes, né? O pastor nem leu ainda, não pregou, mas as pessoas já estavam lendo. Então é o Salmo 73, olha para cá um minutinho. Esse Salmo é o Salmo de Asaf. Eu já preguei uma vez aqui o Salmo 71 ou 72, se eu não me engano, falando de Asaf, falando dele. O Salmo 50, se eu não me engano. O 71, 72 não fala de Asaf. Asaf foi um músico importante da época de Davi. Asaf, ele foi nomeado pelos principais levitas como responsável pela música.
pelo louvor dentro do templo. Asaf foi constituído pelo próprio rei Davi como líder dos levitas, e que foram postos como ministros perante a Arca da Aliança. Ou seja, estava a Arca da Aliança, Asaf era responsável, se eu não me engano, pela cítara ou pelo cântaro, onde eles tocavam louvores perante a Arca da Aliança, salmodiando a Deus. Vocês sabem que os salmos que nós temos na Bíblia são canções, sim ou não? Os salmos que nós temos na Bíblia não são livros doutrinários para a igreja, por mais que nós possamos acatar dessa maneira. Os salmos são canções que eram entoados dentro do templo, e ele era crente no Senhor. Asaf era um homem muito piedoso, um homem piedoso a Deus, um homem que também compôs 12 hinos, que passaram a fazer parte dos salmos. Ou seja, do Salmo 50 e Salmo 73 ao 83, são salmos de Asaf. São hinos compostos por Asaf. De sua experiência com o Senhor, ele podia se dizer que Asaf possuía uma intimidade com Deus. Asaf possuía tal intimidade com Deus ao ponto de dizer, com efeito, Deus é bom para com Israel. Deus é bom para com aqueles que o buscam. Porém, durante uma fase da sua caminhada, Asaf, uma fase da caminhada com o Senhor, ele enfrentou uma crise espiritual muito grande. Asaf, ele enfrentou um momento muito difícil, uma crise espiritual muito grande ao ponto de declarar, quase me resvalou os pés, pouco faltou para que eu se desviasse os meus passos do Senhor. Pensa comigo, Asaf, um responsável da casa de Deus, um responsável das canções, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Quando você entoa louvores a Deus com o coração, Deus habita no meio, Deus está junto à congregação. O louvor é a parte em que nós salmodiamos e damos graças e glórias a Deus. Ou seja, como Asaf, nós podemos estar talvez vivendo momentos de dúvidas, e quem sabe até a gente tenha pensamento em se afastar de Deus, pensamento em se afastar do nosso Criador. Vamos ver o que levou a esse levita à beira do precipício, e como ele saiu da sua crise espiritual, porque ele era um homem íntimo de Deus, um homem da parte principal do templo, um homem espiritual, piedoso, um homem que sabia se colocar na presença de Deus, mas tem um momento em que Asaf, ele fraqueja, ele esfria. Tem um momento da vida de Asaf que ele começa a olhar a igreja, ou a olhar as coisas de Deus com outros olhos. Vamos ler aqui, você está bem, pessoal? Sim ou não? Salmo 73 diz assim, a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Diz assim Salmo 73, Salmo de Asaf, verdadeiramente bom é... Todos acharam, gente? Amém, gente? Vocês estão cansados? Vamos fazer uma oração forte aí, né? Vamos lá de novo, me ajuda. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Você pode ver que não é com todo mundo. Quanto a mim, olha o que Asaf fala. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que se escorregassem os meus passos, pois eu tinha a inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca, como um colar, veste-se de violência como de um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheios de lhes espreme, e dizem, como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo?
Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhe aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração, e levado as minhas mãos na inocência. Olha o que ele fala, olha o 13 de novo. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim: eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que eu entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu o pusestes em lugares escorregadios, tu o lanças em destruição, como cai na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas no meu rim. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me segurastes pela mão direita, guia-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a minha fortaleza, do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostando-se se desviam de ti. Parte final. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Amém? Vamos mostrar que mesmo em meio às lutas, vale a pena servir ao Senhor. Como eu volto a frisar, Asaf, responsável do louvor, um homem íntimo de Deus, que por um momento, ele mesmo disse que quase me resvalaram os meus pés, quando eu olhei para a riqueza dos soberbos, para a riqueza dos descrentes, motivos que levaram Asaf à descrença, motivos que levaram Asaf talvez por um momento a esfriar o seu coração. Asaf olhou para o homem, Asaf olhou para os descrentes, Asaf olhou para o ímpio. O erro de Asaf foi deixar de olhar para o Senhor, para analisar o que acontecia com as pessoas à sua volta. O erro de Asaf foi deixar de olhar para aquele a quem ele dentro do templo salmodiava, aquele que dentro do templo entoava louvores, entoava salmos e cânticos, diante de toda a congregação aos átrios. Por um momento Asaf deixou de olhar para Deus e começou a olhar em tudo à sua volta. Por isso que as pessoas caem, por isso que as pessoas tropeçam, por isso que há muitos desviados hoje fora da igreja. Por quê, pastor? Porque dentro da igreja, por um momento, deixaram de olhar para Deus, para olhar para o pecado do irmão, para olhar para a falha do pastor, para olhar por um tropeço de um obreiro, para olhar talvez por uma pessoa que estava na igreja, um membro que estava na igreja, começando na igreja. E como eu sempre falo, aqueles que começam na igreja não vão começar bem, meu Deus. Vão começar pecando. E a palavra, paulatinamente, vai começando a moldar essas pessoas. E depois de um tempo de regozijo diante da palavra de Deus, o próprio Espírito Santo há de convencer esses pecadores dos seus próprios pecados. Então essas pessoas caem, porque deixam de olhar para Deus, para olhar para onde? Para os acontecimentos à sua volta. Para olhar para os acontecimentos, para as pessoas. Se você olhar para o homem, você cai. Se você olhar para um obreiro, você cai. Se você olhar para mim, você cai. É ou não é? Por isso que a igreja, muitas das vezes, é perversa, caída e corrompida. Porque se não é o pastor, sim ou não? Lembra da passagem de Eliseu e o seu servo? Que aquela mulher que não podia ter filho, a mulher sunamita.
Ela abriu a janela, viu o homem de Deus passando, falou para o marido: marido, ô meu bem, tenho observado que esse verdadeiramente é homem de Deus. Façamos-lhe um quartinho para ele, para que ele possa repousar ali quando passares diante de novo da nossa casa. A Bíblia diz que essa mulher se preocupou com Eliseu, com o homem de Deus, fez um quarto na parte superior da sua casa. Eliseu passa, ela entrega o quartinho para Eliseu e Geazi, está os dois lá. Eliseu fala para Geazi: o que essa mulher tem falta? O que essa sunamita tem falta? Geazi fala assim: ó meu senhor, vejo que ela não tem filho. Eliseu fala para Geazi assim: vai, diz para ela que nesse determinado momento há de ela conceder um varão. Geazi vai e fala para a sunamita diz: não, servo meu, não mintas para tua serva, ou não, meu senhor, não mintas para tua serva, eu não posso mais ter filho. Depois, num determinado momento, essa sunamita tem um filho. Esse filho está com o pai, brincando talvez no pátio da sua casa, no jardim da sua casa, e a criança começa a colocar a mão na cabeça, e a Bíblia diz, a criança diz assim: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai fala assim: leva para a mãe. Quem que se preocupou com o homem de Deus? A mãe. O que a mãe faz? Lembrou do quarto que ela tinha separado para o homem de Deus. Pegou a criança, colocou a criança em cima da cama que ela fez para Eliseu, servo de Deus, profeta do Senhor, e ela pegou, albajou uma jumentinha e foi em direção do profeta, e falou para o profeta: por acaso pediu eu um filho? Ou seja, para que depois a tire de mim. Eliseu fala para Geazi: Geazi, cinge os teus lombos, não cumprimente ninguém no caminho, chega lá com um bordão, coloca em cima do rapaz, que esse rapaz há de ressuscitar. A mulher sunamita falou assim para Eliseu: eu não saio daqui sem que aquele rapaz se levante, sem que o meu filho ressuscite. O rapaz estava morto, o menino morreu. Por um momento essa mulher teve incredulidade. Por quê? Porque quando Geazi vai, ela não creu em Geazi, ela cria no profeta, Eliseu. Ele volta e fala para Eliseu: nada aconteceu. O menino não levantou, o menino continua morto, o menino ainda está morto, meu Deus do céu. Eu imagino a cara de Geazi, pensando: Deus não é comigo. Lá Eliseu vai, chega na casa, no quarto, se deita diante do rapaz, e o rapaz o quê? Ressuscita. Por que o rapaz não ressuscitou com Geazi? Porque a sunamita estava querendo quem? Eliseu, e não queria em quem? Em Geazi. Estava olhando para o homem. Por que Asaf caiu? Porque estava olhando para o homem. Por que muitas pessoas não são abençoadas na igreja? Talvez o auxiliar faz uma pregação de quinta, o obreiro Amir faz uma pregação de quinta, o obreiro Valmor faz uma pregação de quinta. A gente vê a frieza na cara das pessoas, porque não é o pastor, porque não é uma outra pessoa, é um obreiro, elas desfalecem. Mas se Deus usou uma jumenta, por que não pode usar a gente, meu Deus? Eu já fui muito abençoado com as pregações dos obreiros aqui dentro, com a pregação do auxiliar, pregação dos obreiros. Ou seja, nós não temos que olhar para o homem, senão a gente vai cair, senão a gente vai tropeçar. O erro de Asaf foi deixar de olhar para Deus, para analisar o que estava acontecendo ao seu redor, à sua volta, ao fixar os olhos na experiência dos homens e em sua vida cotidiana. Ou seja, ele tirou conclusões que o levaram perto da apostasia. Asaf olha, vê os ímpios prosperando, vê os ímpios não sofrendo na sua morte, tendo morte natural, vendo os ímpios sobejando. A Bíblia mesmo diz que Asaf falava que a saúde desses ímpios era saúde boa, eles não sofriam detrimento, eles não sofriam nada disso. Ou seja, por Asaf tirar conclusões, quase levou à apostasia. O que é apostasia? O afastamento da fé. Pessoas afastadas, pessoas caídas, corrompidas, deixaram o seu coração se levar pela apostasia. Asaf invejou os descrentes.
Asaf invejou os ímpios por um momento. Olha o homem de Deus ao que ponto chegou. Asaf, de vez de invejar talvez os homens piedosos, invejou quem? Os descrentes, os ímpios. O próprio Asaf confessou que invejava os ímpios e os descrentes. Ele mesmo em Salmo 73, a gente acabou de ler, ele confessou que invejava os ímpios, invejava os descrentes, invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. E que ele viu nos seus dias, é a mesma coisa, aquilo que Asaf viu nos seus dias, é a mesma coisa que nós vimos ao reparar o estilo de vida dos descrentes de hoje, dos descrentes da nossa era. É ou não é? Quantas pessoas aqui, talvez dentro da igreja, já falou assim, meu Deus, e você tem conhecimento dessas pessoas, você fala assim, meu Deus, tal fulano é perturbado, é ímpio, filho do diabo, e não tem problema, prospera, tem uma vida boa, tudo que quer consegue, e eu, servo de Deus, homem piedoso, oro, me consagro, a nossa vida é uma guerra, movida pela aflição, movida pelo desespero. Asaf falou isso, os descrentes viviam sem doença, não passavam por aperto na sua morte, mas firme estava a força deles. Tem uma pessoa que mora perto de casa e ela fala assim, olha, eu não consigo entender o Deus dos crentes, porque eu vi um crente morrendo, agonizando na cama, enquanto o filho do diabo morre de morte natural. É ou não é? Crentes, meu Deus, filhos de Deus, morrendo, agoniando, ou agonizando na cama, sofrendo na cama, por uma doença incurável, com dor, berrava de desespero, enquanto o filho do diabo não sofria, não havia morte, talvez dor na morte para essas pessoas. Asaf mesmo fala que na morte desses ímpios, firme estava a força deles. Ou seja, Asaf falava que eles não sofrem como os outros sofrem, nem tinham aflições como os outros tinham. O corpo dos ímpios eram sadios e nédios, não eram afligidos. Olha a diferença de pessoas que são filhos do diabo, sobejam, têm uma vida boa, e vai continuar sendo assim, e vai continuar dessa maneira, vai continuar desse mesmo jeito. Os soberbos também falam mal de Deus e blasfemam contra o santo do Altíssimo. Asaf chegou o momento que falou assim, o quê? Essas pessoas ainda blasfemam do santo do Altíssimo, blasfemam de Deus, falam mal de Deus e ainda vivem uma vida boa. Asaf percebeu que os descrentes geralmente são pessoas populares, pessoas conhecidas. Ele diz no verso 10, se você vê, quanto mais ímpio forem, mais o seu povo se volta para eles, e o tem por fonte de referência. Quanto mais são ímpios, olha essas pessoas que hoje são muito conhecidas, olha as igrejas que são muito conhecidas, talvez igrejas lotadas, olha o pastor dessas igrejas, a grande maioria dos pastores são ímpios, são descrentes, meu Deus. Eu muitas das vezes já falei para Deus isso, falei, meu Deus, eu conheço pastores que traem a esposa, pastores viciados em pornografia, pastores viciados talvez em qualquer tipo de droga, de vício, e essas igrejas são cheias, meu Deus, e a nossa igreja apena para crescer, a nossa igreja não cresce, toda a vida fica penando, fica talvez patinando, não cresce, não desenvolve. Eu já falei para Deus muito isso, só que depois que eu vi esse salmo de Asaf, o meu consentimento mudou totalmente daquilo que eu pensava. Ao invés dos ímpios serem castigados, os crentes também, eles serem punidos, eles eram tranquilos, aumentavam cada dia mais as suas riquezas. Isso deixava Asaf arrasado, deixava Asaf irado, porque o ar se você olhar o Salmo 73, o ar de aflição de Asaf é tão grande que ele não conseguia entender.
Ele diz que quando ele parava para compreender essas coisas, cada vez mais a sua alma ficava o quê? Perturbada. Asaf lamenta a sorte dos crentes. É o momento que, olhando para si mesmo, ele conclui tristemente, que inutilmente, observando, ele mesmo fala, inutilmente conservei o meu coração puro por muito tempo. Asaf chegou o momento de dizer que tudo que ele estava fazendo, conservando a sua vida íntegra, o seu coração puro diante de Deus, ele chegou o momento de dizer que isso estava sendo inútil. Ele chegou o momento de dizer que o tempo que ele estava na igreja, buscando Deus de Israel, talvez orando a Deus constantemente, ele estava falando assim: meu Deus, tudo que eu estou fazendo é inútil, não tem resultados, a minha vida continua na aflição. A sua avaliação era de que a santidade não compensava. Quanto mais ele se santificava, pois apesar de manter-se firme e fiel de contínuo todas as manhãs, ele diz que ele era afligido e castigado, do versículo 14. Versículo 14, se um descrente ler essa frase, ou esse versículo, ele vai se irar também. Quanto mais eu purificava o meu coração, quanto mais eu orava a Deus, quanto mais eu me santificava, mais a minha alma se afligia, mais eu era castigado. Era isso que tirava a paz de Asaf, porque quanto mais ele se entregava para Deus, mais problema ele passava, mais aflição ele passava. Quem sabe você concorda que quanto mais se consagramos, mais dificuldade enfrentamos. É ou não é? Faz um propósito de oração, faz um propósito de consagração. Você vai ver se tudo vai ficar bem. É ou não é? Aí que o diabo vai se levantar. Aí que vai se levantar o inferno. Dependendo do grau de intimidade que você vai ter com Deus, vai se levantar família, vai se levantar ente querido, vai se levantar patrão, vai se levantar tudo contra você. Tamanha intimidade que você tem com Deus. E Asaf, ele olhava para isso. Quanto mais eu me consagrava, meu Deus, quanto mais eu me separava, quanto mais eu me santificava, mais a minha alma se afligia. Ele falava, mais eu era castigado. Olha o ponto de um homem de Deus, ao ponto que ele chegou. Ou seja, quanto mais nós se santificamos, se consagramos, maior é a dificuldade que enfrentamos. O auxiliar pregou nessa quinta, a oração de Daniel. Daniel ora durante 21 dias. Mas Deus fala para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração à oração, você foi ouvido. Porém, durante 21 dias, o príncipe da Pérsia impediu que a sua oração passasse dos céus. Mas ele foi ouvido. Amém? Desde o primeiro dia. Ou seja, por que Daniel, quando ora, o príncipe da Pérsia se colocou contra o anjo? Para que a oração de Daniel não passasse. Porque se você ler Daniel capítulo 1, você vai ver que a Bíblia diz que Daniel não se misturava com os manjares do rei, não se contaminava com aquilo que o rei lhe oferecia. A Bíblia diz que Daniel se retirou para se consagrar, se separar. Tamanha santificação foi do homem que lançaram ele dentro de uma cova dos leões. Quanto mais consagração, maior será a dificuldade. Eu preguei aqui uma vez, há muito tempo, você vai lembrar. A consagração não impede você de passar problema. Daniel, Deus livrou ele da cova dos leões ou na cova dos leões? Ele foi para a cova? Sadraque, Mesaque e Abidnego foi liberto da fornalha ou na fornalha? Foi lá que Deus estava com eles, no meio da aflição. Muitos são as aflições do justo, mas Deus a livra de todas. A Bíblia está dizendo que são muitas as nossas aflições. Nós vamos passar por aflições continuamente. Aqueles que querem constituir-se piedoso, aqueles que querem ser piedosos, o que a palavra diz? Constituem-se perseguidos.
afligidos. Quer ser piedoso? Você vai ser perseguido. Você vai sofrer. Você muitas das vezes vai padecer, mas não na mão do diabo. Ou seja, a santificação mostra quem somos diante de Deus. A santificação não está ali para nos livrar do problema, mas dentro do problema, para nos dar força e coragem e nos levantar diante das tribulações. Era isso que Cristo veio fazer nessa terra, que nos momentos de aflições, Deus mesmo fala, ou o próprio Cristo diz, que todos os dias estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele estará com a gente todos os dias da nossa vida, meu Deus. Passando problema ou não passando problema. Passando dificuldade ou não passando dificuldade. Asaf tornou-se amargurado. A reação de Asaf, como dissemos, quase levou para fora do arraial da fé. Quase levou Asaf para fora do santuário. Ele se tornou um crente amargurado com o que via à sua volta. Ele não conseguia compreender como os descrentes viviam melhor que os crentes. Nas suas palavras, em só refletir para tentar compreender isso, achou muito pesada a tarefa. Muito pesada. Quando ele parou para pensar, quanto mais ele pensava sobre o assunto, mais angustiado ele ficava. Você pode ler, ele fala justo isso. Ele falava assim dentro de si: como poderia um Deus justo deixar impune o perverso diariamente, submeter os crentes a uma disciplina rígida? E isso não entrava na cabeça de Asaf. Asaf entendia que por Deus ser justo, o piedoso não podia passar por dificuldades, o piedoso não podia passar por problemas. Porém, então aconteceu algo que tirou Asaf da situação que ele se encontrava. Parte interessante, parte que realmente moveu o meu coração para a palavra da verdade. Até quando durou a crise de Asaf? Até qual momento durou o momento de angústia de Asaf? Porque ele não permaneceu caído. Teve um momento que Asaf se ergue de novo. E está no versículo 17. Ele fala: até que entrei no santuário de Deus e compreendi o fim daqueles que são maus. Amém? Asaf estava perturbado, mas algo que me chamou a atenção: poxa, Asaf vivia dentro do templo, né? Asaf morava dentro da igreja praticamente. Ele era filho de Gerson, praticamente da linhagem de Levi. Então Asaf morava dentro do templo praticamente. E ele disse que quando ele entrou dentro do santuário, quando ele adentrou dentro do santuário, ali ele compreendeu o fim dos maus. Asaf sempre estava no santuário, pois era responsável pelo louvor. Só que quando ele se coloca de maneira diferente diante de Deus, com o coração inteiramente voltado para o Senhor, ali ele viu o fim daqueles que eram maus. Amém? Ao invés de olhar para os outros, ele começou a olhar para quem? Para o Senhor. Ao invés de procurar explicação racional para o sofrimento dele, ele então voltou para a atenção a Deus. Ele voltou os seus pensamentos a Deus. Ele compreendeu o fim dos descrentes. Após entrar no santuário, Asaf disse: atinei com o fim deles, referindo aos descrentes. Agora eu sei qual é o fim dos descrentes. Até então Asaf tinha reparado apenas na situação presente dos ímpios. Agora o Senhor lhe mostrou o fim dos ímpios. Amém? Aparentemente seguros na verdade, né? Aparentemente nos olhos deles, seguro na verdade, seguro talvez nas razões deles, mas os ímpios, a Bíblia diz que vivem sobre um perigo mortal. O próprio Deus diz: pois tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na tentação e destruição. Versículo 18 fala isso. Deus não os deixará impunes. Quando nós olhamos para o ímpio, a Bíblia nos leva a mostrar o fim dessas pessoas. Amém? Deuteronômio, para a gente encerrar.
32, 35. Diz assim: amém? Minha, Deus está falando, tá? Minha é a vingança e a recompensa. Então tem a vingança e tem o quê? A recompensa. Ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e não há fechado, nem desamparado. Então dirá: onde estão seus deuses? A rocha em que confiam? E o que a gente leu agora? No livro de Salmo 73, pois tu certamente os põe em lugares escorregadio e os fazes cair na destruição. Deuteronômio 32, 35, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da ruína está próximo. Amém? Quem que faz os ímpios cair? O próprio Deus. Por que nós vamos ter inveja do ímpio, se o que eles realmente hão de experimentar está preparado para eles no dia do juízo? Entenda uma coisa, um pastor reformado fala uma coisa muito importante: a terra é o único inferno que os cristãos vão passar. Amém? A terra é o único inferno que nós vamos passar. Depois nós vamos cear com Cristo em glória. Depois estaremos com Ele na mesa da grande ceia. Iremos estar na bodas do Cordeiro. Como o próprio Cristo diz: vinde, ó amados do meu Pai, entrai e ceai com Ele aquilo que está preparado antes da fundação do mundo. Então a terra é o único inferno que nós vamos passar, a única aflição que nós vamos passar, o único momento em que o cristão há de padecer, enquanto os seus pés estiverem sobre essa terra. Depois nós estaremos com Cristo nos ares. Amém, gente? Esse Salmo 73 nos mostra que quando nós tiramos os olhos de Cristo, o que nos resta é a queda. E quando estamos com os olhos firmados nele, o que nos resta é a salvação da nossa alma. Amém? É isso que eu tenho preparado para vocês nessa noite. Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte, que Ele merece.